Vamos lá, José Mário Ribeiro Júnior. Vou botar ele na tela aqui. Obrigado, Thiago. Agora vou entrar com o José Mário, nosso tenista de plantão. Vou falar rapidamente aqui o teu tenista, currículo. piloto. Filântropo. CEO da DIC Soluções de Pagamentos, presidente do Grupo Cheque e presidente do Instituto de Crédito do Bem. Sensacional. Engenheiro, empreendedor, empresário de tecnologia, financeira e inovação. Fundador, eu não vou falar aqui agora, vou deixar você contar a quantidade de empresas que você já criou e quantas organizações filantrópicas você já criou. Então, Zé Mário... Deixa eu só falar um item do Zé, assim, que é interessante, né? Eu não conhecia ele no passado, e acho que o meu primeiro encontro com ele, eu passei ali pelo corredor da DIC, ali no prédio do JK e tudo mais, e ele estava sentado numa mesinha de café, né? E aí estava lotado ali a DIC, acho que o Zé lembra muito bem disso, eu tinha ido fazer uma reunião, estava lotada a DIC, crescendo muito, muita gente, ele estava ali ainda no início, trazendo, que ele vai falar um pouquinho para a gente dessa reestruturação que ele vem conduzindo dentro da DIC, e ele falou, não, senta aqui, divide o espaço comigo. Eu fiquei sentado ali trabalhando com ele, então acho que também esse item da essência, né? O CEO da empresa cedeu o lugar dele em outras salas, enfim, e tudo mais, e sentado na mesinha de café trabalhando, se dispôs ali, que eu nem conhecia ele não me conhecia, começamos a bater um papo e foi uma sinergia muito bacana. Então a essência, novamente, é importante nas parcerias. Zé Mário, seja muito bem-vindo. Fala um pouquinho para a gente falar de adquirente, Zé Mário. Quem é Zé Mário, essa história aí de um terço para cá, um terço para lá? Conta um pouquinho da sua história, que é muito legal. Vamos lá, muito bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite, a participação, prazer estar com vocês. E você que pensa que eu não te conhecia, viu, Thiago? Antes de eu chegar ali, eu já tinha mapeado, sabia quem era, e vocês... Boa! É muito importante para a DIC. Então não botei você de graça ali no meu lugar, não, viu? Mas vamos lá, são quase 30 anos aí de história, de empreendedorismo, e nesse tempo todo eu fundei já 35 empresas e 2 entidades filantrópicas, né? E costumo dizer que das 35 empresas que eu montei, 1/3 delas deu certo, já vendi 10 empresas e tal, ganhamos dinheiro. 1/3 delas deu errado, perdemos, tivemos que fechar, perdemos um montão de dinheiro nelas. E 1/3, as que estão ativas, eu digo que reza 1/3 todo dia para ver se elas vão dar certo. Porque gerir essas empresas no meio de tantas crises... Olha só, em quase 30 anos aí de empreendedorismo, essa aqui é a minha 13ª crise, tá? Então, esse Covid não é... 13ª? Caramba! 13ª. Você só não pegou 1929, o resto pegou tudo. Né? Se você olhar um pouquinho mais para trás, o Brasil começou em crise, tá? Quando a proclamação da República em 1822, para separar o Brasil de Portugal, o Brasil teve que pagar cerca de 2 milhões e meio de libra, que era uma pendenga que Portugal tinha com a Inglaterra. Então, nós já começamos endividados e começamos em crise. Esse negócio não é novidade, não. Depois de 29 e tal, mas eu comecei minha atividade e dei por gente em plena crise do petróleo, depois teve crise Sarney, Collor, Tigre Asiático, a porrada de 2008, a subprime, são várias crises aí. Depois a última, que foi a crise da Dilma, vamos dizer aí, durando 4, 5 anos, né? Então, a crise faz parte da vida do empreendedor. Não tenha receio e nem tenha esperança que não vá passar por uma. Então, estamos diante de mais uma. Mas, como você pediu, contando rapidamente aí a minha história de empreendedorismo, eu cresci numa cidade do interior de São Paulo, que é Tupã, e aos 14 anos, eu sou filho de professores, pai e mãe professores, aos 14 anos eles me empurraram para uma cidade maior, que era Bauru, para fazer colégio técnico de eletrônica, e fiz a faculdade ali de engenharia. E a hora que eu terminei essa faculdade, fiz faculdade de engenharia elétrica e eletrônica, e fui fazer mais meio ano de engenharia de segurança. E montei uma pequena empresa ali, recém-formado, com outro amigo recém-formado, e tiveram os malucos lá que nos deram projeto de eletrificação rural para fazer. Então o negócio começou a dar certo, a empresinha, e aí meu pai, com a visão de professor, de entusiasta, pegou o carro dele, foi até Bauru e diz, você está formado, vamos embora para São Paulo? Eu digo, não, pai, o negócio aqui está dando certo, a empresinha está bacana, eu estava lá numa vida bem arrumadinha,
Meu pai, Zé, mas é São Paulo, as coisas acontecem, não sei o quê, papapá. Embaixo de uma árvore, chapéu de couro, meu pai vira no meio da conversa e fala assim: ô Zé, nós estamos em Bauru, quero que você vá para São Paulo. É lá que os caras soltam os foguetes. Aqui a gente só escuta o barulho. Você está entendendo? Falei, estou entendendo. Então agora. Essa frase vambora. é sensacional. Arrumei minha malinha, vim embora para São Paulo. Conhecia ninguém. Um tio meu me arrumou um emprego aqui na Temag Engenharia, uma grande empresa. E cheguei aqui com uma mão na frente e outra atrás, sem conhecer ninguém. Descobri que tem um negócio pior do que você não conhecer ninguém. É ninguém te conhecer. Você andar pela rua, não falar um oi, não encontrar uma pessoa conhecida. Para quem é do interior, sabe bem o tanto que isso é complicado. E aí, em São Paulo, comecei uma carreira executiva, Temag, fui para o metrô de São Paulo, depois fui para a Comgás, onde eu desviei da engenharia, fui para a área de tecnologia. E aos 30 anos, já casado, sem filhos ainda, em um comum acordo com a mulher, ela resolveu sustentar ela a casa e fui eu me lançar na vida empresarial. Montei uma empresa junto com o pessoal de Brasília e Goiânia, na área de engenharia, de serviços, de tecnologia agregada em engenharia. Trouxe uma empresa portuguesa para o Brasil, que é a Efacec Eletrônica e tal. E aos 37 anos eu dei uma virada. Eu vendi minhas participações minoritárias nessas empresas e montei a Cheque Express, que era uma empresa para venda, um modelo que vocês têm hoje aí com a Justa, só que na época vendendo consulta de cheque. Hoje nós estamos vendendo maquininhas de cartões, mas eu comecei vendendo consulta de cheque. E comecei vendendo na época ainda que você vendia por telefone. A consulta era feita por telefone, URA, fax. Depois desenvolvemos uma plataforma de transações eletrônicas, onde colocamos aí as maquininhas, aquelas maquininhas da Pertocheque, aquela torradeirinha de pão que você enfiava o cheque dentro, lá ela cuspia alguma coisa. E a partir disso foi feita uma plataforma tecnológica de transações, onde você espalha esses devices todos, esses dispositivos em lojas do comércio, assim como as maquininhas hoje POS, e na outra ponta você tem um provedor de conteúdo. Então, colocamos a Serasa como provedor de conteúdo e distribuímos as consultas e todas as informações Serasa na outra ponta. Fomos aí o maior dealer Serasa e tal. E ampliando esse mesmo desenho, essa mesma topologia de rede, nós fomos colocando outros serviços em função das oportunidades que surgiam. O próximo exemplo foi a recarga de celular. A gente foi pioneiro a fazer recarga digital aqui no Brasil, começando ainda lá com TDMA, não era nem 1G o negócio ainda, com a BCP, depois virou Claro, enfim, colocamos lá a recarga de celular, fomos um grande player, distribuidor de recarga, depois fomos para o correspondente bancário do Bradesco, do Itaú, Bradesco Expresso, Itaú Pague aqui, e essa evolução foi sendo montada das empresas. Só para entender como é que a gente foi montando esse negócio, aí fomos para a área de cartões, e desde que eu montei um negócio de cheque, o nego dizia que o cheque ia acabar e o cartão ia acontecer. Eu falei, bom, então vou ter que montar um negócio de cartão. Montamos uma processadora, fomos fazer cartõezinhos para prefeituras, com débito na folha de pagamento, que depois originou um negócio de crédito com cartões. Foi um grande projeto nosso feito com a Gol. A Gol tem aquele programa Gol Voe Fácil, que vende passagem aérea parcelada para a classe C e D. Temos isso desde 2015, nós montamos esse projeto. Aí foi a Dataminer, que é a empresa de dados e tal, e mais por último, fizemos uma empresa de subadquirência, a PagShop, que foi desenvolvida toda uma plataforma que no ano passado juntamos isso tudo e fizemos um deal com o Banco BS2, levando essas plataformas e tal para a DIC, uma empresa que já tinha 4 anos, investimento do BS2, a empresa de adquirência do banco, é hoje a sexta no ranking de mercado, e demos aí um upgrade nas questões das plataformas tecnológicas e tal, e eu entendi que esse negócio era muito interessante, me dei muito bem com a família Pentanha Guimarães, controladora do banco e tal, um pessoal muito bacana. O Thiago Teixeira, com o Eduardo Vios, uma família toda. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Zé Mário, rapidinho aqui, antes de você falar da DIC, e dessa nova experiência de você empreendendo dentro agora de um outro grupo, fala o volume de cheques no Brasil, só para a gente ter, como que é cheque no Brasil ainda? Quanto que passa de cheque no Brasil ainda? Volume de cheque processado no Brasil? Só para as pessoas acham que está acabando, mas quanto que passa em cheque no Brasil ainda?
O auge do cheque foi 2002, 2003, nós tínhamos 180 milhões de cheques compensados por mês. Esse volume veio caindo, mas ainda deve ter aí, eu não vi os últimos números, em torno de 20 a 30 milhões de cheques compensados ainda, né? Caramba. Então, ainda tem um volume, ainda tem esse negócio de consulta de cheque. O Brasil é muito grande, mesmo que o negócio reduza. Você vê, desde 2000, são 20 anos, o cheque tomando porrada aí de cartão, de outros meios, boleta e tal, e ele ainda resiste lá de alguma forma. Então, ainda tem esse negócio aí para teve um dia que você comentou com a gente, Zé Mário, desculpa, você falou que nem tudo é descontado, né? Porque tem muito cheque rodando que fica passando de mão, passando para mão. O capital de giro ali que ninguém monitora, né? É o feirante que dá um pouquinho ali, é o cheque pré-datado. Ainda existe isso, Zé? Ainda existe isso. Só para a gente entender um pouquinho, o cartão hoje representa menos de 40%, todos os cartões, menos de 40% dos meios de pagamento. O dinheiro vem logo em seguida. Então, nós temos ainda 30 e poucos por cento aí pago em dinheiro. O cheque, ele tem uma função que é o capital de giro. Eu uso muito o exemplo do feirante, né? O sujeito vai lá no Ceasa de manhã, ele faz todas as compras dele, dá cheque ali para aqueles fornecedores, vai, faz a feira, recebe, até 4 horas da tarde ele corre no banco para cobrir o cheque que ele deu de manhã. Isso é capital de giro. Então, a hora que a gente entra eu me lembro quando nas discussões aí do SPB, de TED e tal, eu coloquei essa pergunta num desses seminários para o Banco Central. Eu digo, a hora que entrar o TED, agora estamos falando de pagamento instantâneo, é a massa de dinheiro que gira em cima de cheque, que hoje é feita como capital de giro. Vocês têm que cobrir isso aí de alguma forma, o banco vai ter que dar esse capital de giro para os comerciantes, né? Essa pergunta ficou sem resposta, mas o mercado, obviamente, veio se acomodando e a coisa foi acontecendo dessa forma, né? Então você acredita aí, Zé, que mesmo com a entrada agora do Pix, que é o que o Banco Central vem divulgando, aquele peer-to-peer, né, o pagamento de pessoa para pessoa direto ali, instantâneo, online, 24 horas, 7 dias por semana, o cheque ele vai continuar, então, existindo, né? Porque tirar esse capital de giro ali do feirante, que compra a verdura, o legume, te dá um cheque para 30 dias até a barraquinha ali vender e depois ter esse dinheiro de volta sendo descontado, Pix ainda é algo que é. Né? O que você imagina ali? Olha, eu acho que o Pix ele entra numa outra função. Eu acho que agora esse evento do Covid está acelerando o cashless, né? Quer dizer, não pegar mais em dinheiro, até não pegar mais em cartão. Eu acho que vai favorecer muito a parte de pagamentos contactless, né? Todo mundo vai começar a ativar aí a sua carteira digital que já tem dentro do seu celular, adquirir carteiras digitais dos bancos digitais, das fintechs. Eu acho que vai muito nesse caminho, né? E acho que o Pix, um pagamento instantâneo, obviamente, ele é mais barato, ele não exige ali um POS. O Pix é um pagamento que a pessoa pode fazer transferência de dinheiro pessoa a pessoa, pessoa comerciante e tudo mais, de uma forma instantânea. Eu acho que ele entra comendo muito o pedaço que hoje é em dinheiro. Como eu falei, mais de 30% dos pagamentos são feitos em dinheiro nesse Brasil, tá certo? Ele começa a entrar nesse pedaço aí, acho que é uma grande fatia que ele vai roubar. E ele também rouba um pedaço das nossas transações de cartão de débito. Isso é fato. Então, vai acontecer esse movimento. Agora, o Brasil, você nunca pode falar, a partir de novembro acaba o cartão de débito, a partir de tal data, as tecnologias todas convivem por muito tempo. Acabamos de falar do cheque aí, 20 anos o cheque, o banco pede, pelo amor de Deus, para você não ter um talão de cheque hoje, né? Ele cobra caro, não te dá talão e Verdade. tal, e ele resiste, ele ainda está aí com um movimento bastante expressivo, um ticket médio alto e tal. Então, essas tecnologias convivem, todas, não existe a anunciação do apocalipse, né? Para dizer, olha, vai acabar isso aqui, tal data, não é assim que isso funciona. A gente tem que prestar atenção nos grandes movimentos hoje dos bancos, né, do mercado. Esse mercado está vindo de uma série de movimentações que foi a própria quebra do duopólio, Cielo, Visa com rede e Master e tudo mais. Isso surgiram as novas adquirentes, com PagSeguro, Stone, a própria DIC, né, surgindo nisso. Depois tivemos o surgimento das fintechs, né, das big techs, os bancos digitais, o contra-ataque dos grandes bancos. Essa coisa veio rolando toda, até que agora tomamos uma porrada. O que estava acontecendo é que esse mercado de meios de pagamento estava crescendo 2 dígitos ao ano, certo?
ele cresceu de 1,4 trilhão para 1,6, ano passado 1,8. A projeção para 2020 do mercado de cartões como um todo era de 2,3 trilhões, chegando quase 30% do PIB brasileiro. E as projeções, acabou de sair um relatório da ABECS, já está projetando que a gente deve ficar igual ao ano passado ou crescer aí 2 ou 3%, ficando aí na casa de 1 trilhão e 900. Isso exige da gente que façamos alguma série de exercícios, tá certo? Prestar atenção nos movimentos. O próprio Banco Central tem apertado, quer dizer, surgiu muita subadquirência, adquirência e tal. O Banco Central agora está entrando regulando, está dando uns apertos aí com relação agora a liquidações por dentro de registradoras, o próprio PIX, as contas digitais, contas de pagamento. Está tendo toda uma reestruturação disso. O Banco Central entra regulando, colocando as fintechs ali nos seus devidos lugares, vamos dizer assim. E acho que vai haver uma tendência a uma harmonia, porque entrou-se no começo fintech contra banco, fintech trabalhando especificamente nichada, tá certo? E ocupando o espaço que os bancos não estavam. O banco mais generalista, fazendo coisas mais no atacado, as fintechs fazendo coisas de nicho. Então, a grande oportunidade para a Justa, os seus justos e tudo mais, vocês já descobriram, é trabalhar em nichos. Esse nicho pode ser regional, pode ser um segmento de mercado, pode ser uma forma de atuação diferenciada, para você colocar a tua maquininha lá, não ficar brigando aí por preços e tudo mais. Então, a gente tem que prestar atenção nesses mercados, olhar para dentro de casa, fazer ajuste aí no seu fluxo de caixa, deixar a coisa bem arrumadinha e prestar muita atenção agora na como vai ser a retomada. Que segmentos que vão começar a retomar mais ou menos com relação, no nosso caso, de pagamentos. Eu acho que essa é a grande atenção agora aí do empreendedor, né, do empresário, saber como é que nós vamos lidar com esse negócio agora nessa retomada. Acho que tem uma grande oportunidade aí. Prestar atenção nessas coisas, as registradoras, os pagamentos por dentro das registradoras, o PIX, as contas digitais, a desmaterialização do dinheiro, né, o chamado cashless, a tokenização das carteiras digitais, enfim. Tem uma série de tecnologias na mesa. Acho que podemos sim aproveitar os grandes investidores no momento de crise, eles reduzem investimentos em inovação. Isso, a própria China já está acontecendo isso, uma redução de 75% na verba disponibilizada a inovação. Por quê? Porque você precisa preservar a caixa, tem que preservar a liquidez, tem que fazer o teu fluxo de caixa girar. Esse é o ponto que a gente chama atenção. Fantástico. Zé, te fazer uma última pergunta aqui e até pegando o gancho, viu? As pessoas me conhecem muito bem. Eu também, logo após aquele nosso café lá na mesinha de café, dei uma gulgada, vi quem era o Zé, ouvi muitas palestras suas, o qual admiro. Em relação, temos, nesse período, acho que, de Covid, né, aumenta-se muito o desemprego no país. A gente tem um índice elevado ali de desempregados no país. Então, tem muita gente aqui nessa nossa mini convenção online, Remember, online live e tudo mais, que quer se tornar um empreendedor. E como você sinalizou, né, com 30 anos, você já casado ali, resolveu se tornar um empreendedor e construiu somente grandes empresas de sucesso, teve um terço que perdeu. Mas para esse pessoal que está querendo se transformar esse empreendedor nesse cenário, olhando essa oportunidade da crise, e ao invés de voltar ali para um mercado CLT, um mercado de trabalho, vir aqui empreender com a Justa. Como que a gente vence essas barreiras ali, muitas vezes dentro da própria casa, né? A mulher, pô, vai empreender, tá maluco, tá louco. O pai ali, a mãe, né? Um monte de gente. A gente já tem ali amigos e o leque de conhecidos são os primeiros desafios e obstáculos quando a gente decide empreender. Que recado que você passa para essas pessoas que estão lá na ponta nos assistindo, Zé? É um bom começo. Você vai ter que peitar muita coisa na vida e começa peitando a turma dentro de casa, aí, os primeiros obstáculos. Mas basicamente é o seguinte, cara, você precisa ter uma visão. Você não tem nada sem visão. Então, a visão, o que é a essência do empreendedor? O empreendedor é o cara que transforma ideias em negócios. Aí você tem o visionário, tá certo? Que é o cara que enxerga um negócio na frente dos outros assim, e você tem o empresário. Eu sempre classifico empreendedor, visionário e empresário. O empresário é o cara que faz funcionar esse negócio. É o cara que olha, faz um negócio para gerar caixa,
tem que levar dinheiro para casa, mas ele também tem a visão de montar um negócio chamado ativo. Ativo é aquilo que você vende. Você pode ter uma empresa toda oca, sem tecnologia, sem nada, você gera caixa, leva dinheiro para casa, mas você não vende ela. Então, ativo é aquilo que você deixa para os seus filhos, é aquilo que você vende para alguém. Então, a hora que você põe esse conjunto na mesa de empreendedorismo, visionário e empresário, você já tem um bom ponto de partida. É difícil ter as três características. Para montar um negócio, eu sempre digo o seguinte, você precisa ter os 3 capitais. Capital intelectual, você tem que entender do que você está fazendo. Então, esse negócio de dar tiro para todo lado, já foi lembrado aqui nos palestrantes anteriores, não dá certo. Você, principalmente quando a gente começa a montar empresa como eu montei, chega uma época que você acha que você é Midas. Tudo que você for montar vai dar certo, você sabe tudo. Eu fui me meter a montar negócio de restaurante, isso aqui, foi uma das maiores perdas de dinheiro que eu já tive, né? E juntei as pessoas certas, eu sei montar time, precisa tomar esse cuidado. Então, você precisa ter um capital intelectual, que é conhecer o negócio. Você precisa ter capital financeiro. Sem dinheiro é complicado, precisa ter alguma fonte, um recurso, um sócio. E precisa ter capital social. Capital social é network. Você não monta nada saindo no peito para vender. Então, uma recomendação aí para suprir esses 3 capitais é você se associar a alguém que já tenha produto. Vamos pegar o caso de vocês, da Justa. Se associar a quem tem produto, tem formato, você já leva um capital intelectual, o sujeito entra ali ou com o seu capital social, não precisa de tanto dinheiro, então é um bom formato. Isso para você montar. Depois, para se manter. Se manter tem uma série de coisas. Aptidão para correr risco, e saber que a linha do sucesso e o fracasso é uma linhazinha muito tênue, tem que ter resiliência, uma série de características aí para colocar, e entender que o erro não é igual a fracasso. O erro é uma etapa do sucesso. Acho que esse é um ponto que tem que ficar bem na mente. E vou completar dizendo o seguinte, 2008, a crise do subprime, foi a grande oportunidade para nascerem, foi onde surgiram as fintechs. A crise do Covid pode ser a grande oportunidade para nascer um novo negócio e você ser o grande empreendedor daqui para frente. Sensacional. José Mário, muitíssimo obrigado. É um prazer. A gente está devendo um jogo de tênis, mas eu vou fazer um desafio diferente. Botar o Giovanni Teles da ATS para jogar com você. Ele diz que joga bem, eu já sei que você é quase primeira classe. Você está escondendo o jogo. Eu sei que você é um tenista. Já sondei fontes, eu vou fugir um pouquinho desse desafio agora, vou treinar um pouquinho mais. Mas gostei muito do capital intelectual, financeiro e social. Pegando carona nisso para os justos que estão nos ouvindo ou querem ser justos, o intelectual, a gente te ajuda e te capacita internamente. O financeiro, o ajuste investe no canal. E o que ele precisa entrar com a gente aqui é com a sola de sapato e o network dele. Então, com a Justa, com a DIC, com a Pax, com a Elo, com todo mundo que está aqui, com a ATS Alterdata, todos os palestrantes aqui, muitíssimo obrigado. Foi um show. Tamo justo. Adorei que você, como você divulgou o Tamo Justo direto e em breve nas quadras de tênis de todo o Brasil. O desafio das adquirentes, subadquirentes, facilitadores. E o pessoal da ANFAP mandou um abraço, tem o pessoal da ANFAP nos assistindo aqui. Exato, que é a Associação Rodrigão, Nacional o time de todo, Luciano, todo mundo. Facilitadores, estão mandando um abraço aqui, pessoal da DIC, que a gente participa de um grupo de facilitadores que estão nos assistindo aqui. Tá bom, Zé Mário? Muito obrigado. Zé. Viu? A DIC e Justa, tamo justo. Abraço, obrigado. Muitíssimo obrigado. Na verdade, você é uma escola de empreendedorismo, né? Adorei o capital intelectual, o capital financeiro e o capital social. Sensacional essa dica, valeu muito, Zé Mário. A gente aprendeu assim como que todo mundo que estava assistindo, então é importante. Legal, espero ter contribuído aí um pouquinho aí para a formação desse time aí, que é um time de primeira, time do Justus, né? O web das 35 empresas, né? Meu Deus. E já que vocês puseram o tema de tênis aí como pano de fundo, né? Acabou rolando. A primeira coisa, como eu disse, no empreendimento, você tem que ter a visão. E a visão que eu tenho é que eu vou ganhar de todos vocês. Muito bom. Boa, Zé. Gostei. Então, Ô, Giovanni. Já estou construindo mais um empreendimento aqui na cabeça. Que vai Você é cruzeirense, Zé Mário? Você é cruzeirense? Não. Então, futebol não tem time, não. Ele é Federer. Ele é Djokovic. Ele é Federer, sei lá.